Israel foi invadido no dia 6 de outubro de 1973 por uma coalizão de países árabes, e hoje você vai conhecer detalhes desta operação e o contexto político que levou ao conflito. A tensão entre os povos residentes daquela região é muito mais antiga do que algumas pessoas acreditam. Para não deixar aqui um argumento vago, vou apenas me limitar a fazer uma introdução sobre esta questão. Se você quiser considerar uma data para o início das tensões, podemos considerar a expulsão da população israelita pelo Império Romano, ainda no século I, como o estopim do conflito. Após a conquista romana, os israelitas, que habitavam a região desde 1000 a.C., foram obrigados a migrar para o sul da África. Eventualmente, o Império Romano viria a cair, sendo substituído pelo Império Bizantino. Este iria enfrentar o processo de expansão dos povos árabes muçulmanos, que conquistara a região de Jerusalém ainda no século XII. A população árabe muçulmana se mantém na região desde então, mas seria apenas por intermédio da ONU, em um contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, que o Estado de Israel seria criado com a tentativa de compensar o povo israelita pelo passado sofrido, devolvendo a eles parte da sua terra de origem. A questão é que se instaurou uma crise de identidade na região, com ambos os povos carregando séculos de história nesta localidade e construindo um sentimento de pertencimento. Com isto em mente, vamos saltar novamente para o século XX e entender o contexto político que se desenvolveu a Guerra do Yom Kippur. Com o fim da Guerra dos 6 Dias, evento decorrido em 1967, 6 anos antes da Guerra do Yom Kippur, o Oriente Médio atravessava um momento de extrema tensão política. O resultado da Guerra dos 6 Dias, com a vitória de Israel, serviu para intensificar ainda mais o ódio dos países árabes em relação ao Estado israelita. A guerra toma palco a partir de um ataque iniciado pela coalizão árabe contra Israel, envolvendo o Egito, a Síria, a Jordânia e o Iraque. Como resultado, Israel conseguiu expulsar os invasores do seu território e ainda anexou as regiões da Cisjordânia, os Montes Golã, a faixa de Gaza e estendeu as suas fronteiras até a margem leste do Canal de Suez, atravessando o deserto do Sinai. Os israelitas propuseram alguns acordos de paz, tais quais a permissão para a administração dos territórios ocupados serem realizadas por representantes árabes no governo local, ou até mesmo em recuar de parte do território anexado, mas sem abrir mão de algumas regiões estratégicas. Entretanto, todas as propostas apresentadas foram recusadas. Aos poucos, ficava cada vez mais claro que a via diplomática não era uma intenção da coalizão árabe. Com a aproximação do Egito e a Síria com a União Soviética, Israel se apressou em buscar uma maior aproximação com os Estados Unidos. Dentro de um contexto da Guerra Fria, ambas as potências disputavam por influências regionais para serem anexadas ao seu guarda-chuva político, e o Oriente Médio era uma região de alto interesse por ambas as potências. Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos forneceram armas para os seus respectivos aliados, em uma corrida para tentar desequilibrar a esfera militar da região e expandir a sua influência política. Ao longo destes 6 anos, o ressentimento pela derrota em 1967 e a anexação dos territórios inflamou a Liga Árabe, que alimentava sua população com ambições nacionalistas. Estas ambições levariam a uma decolagem das tensões em maio de 1973, quando os egípcios mobilizaram o seu exército em prontidão na margem oeste do Canal de Suez. Simultaneamente, nos afastados Montes Golã, a situação não era muito diferente, porém Israel desacreditou na possibilidade de uma invasão como uma ameaça iminente, argumentando que todo e qualquer exército nacional possuía o direito de realizar exercícios militares dentro das suas fronteiras. Este posicionamento seria um erro que mais tarde foi reconhecido pelo Estado israelita, mas seria somente no dia 5 de outubro de 1973, quando a União Soviética emite um alerta para que seus cidadãos deixassem o Egito, que o Estado de Israel entende que esta mobilização não se tratava de apenas um exercício e poderia representar uma ameaça direta ao seu território. Mas diferente da Guerra dos 6 Dias, na qual Israel decidiu atacar primeiro, desta vez o Estado israelita decide esperar, e no dia 6 de outubro de 1973, o Egito é quem dá o primeiro passo para a guerra, iniciando a sua ofensiva pelo oeste do Canal de Suez. O jejum de Kippur é uma data sagrada pelo calendário israelense. No dia 6 de outubro, a linha de frente da defesa leste de Suez, apelidada de linha Bar-Lev, estava funcionando com apenas 50% da sua capacidade defensiva. A inteligência árabe, sabendo da fragilidade da data para os israelenses, iniciaram uma operação em conjunto entre os exércitos sírios e egípcios, servindo de ponta de lança para a operação. Se você quiser um vídeo no dia a dia no decorrer da guerra do Yom Kippur, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de fortalecer com aquele like.
Ao final do conflito, Israel sai militarmente vitorioso, apesar de sofrer grandes perdas nesta guerra, que duraria cerca de 3 semanas. Apesar da derrota, as vitórias iniciais da Aliança Árabe proporcionaram um sentimento de vingança preenchido pela humilhação sofrida durante a Guerra dos 6 Dias. Após as negociações do termo de paz, o Egito acabaria por normalizar as relações diplomáticas com Israel, sendo o primeiro Estado árabe a reconhecer o Estado israelita. Como consequência direta desta guerra, o mundo se afundou em uma grande crise do petróleo em 1978, uma resposta direta da OPEP, liderada pelos países árabes em forma de protesto pelo apoio dos países ocidentais ao Estado de Israel.